Opa, e aí, tudo bem? Eu sou Gui Graziotin e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além da Obra Podcast. Antes da gente começar, eu quero agradecer você por ter voltado aqui no podcast, por ter voltado a ouvir o podcast, por ter se interessado por ele, por ter dado feedbacks no primeiro episódio e por ter também voltado para escutar esse segundo sobre Michelangelo. Espero bastante que você goste. Teve bastante pesquisa e bastante empenho aí para fazer uma imersão bem bacana na história desse pintor que é tão importante para a arte mundial, para a arte da história toda. O Além da Obra também já está com as redes sociais no ar, então já está no Twitter e no Instagram. No Twitter é @alemobra, não tem o DA, é @alemobra. E no Instagram é assim mesmo, Além da Obra Podcast, @Além da Obra Podcast. Segue lá então também para acompanhar sempre que tem lançamento de episódio novo. Eu vou começando a alimentar essas redes também com bastidores, enfim, com partes dos roteiros, partes aqui da estação de trabalho, enfim, com um conteúdo bacana aí sobre o Além da Obra, beleza? O podcast também está disponível já em todas as plataformas, então, independente de onde você esteja ouvindo esse podcast agora, já está nas outras. E se você por algum motivo não está na que você prefere, agora pode trocar. Vai tranquilo, tá no iTunes, Pocket Cast, Overcast, Castbox, Podcast Addict, já tá no Spotify também, no Deezer. Então, vai firme, não tem galho, pode trocar se assim você preferir. Aproveita e compartilha com teus amigos e teus familiares, certamente eles vão gostar, eu tenho certeza que eles vão gostar desse projeto, que afinal é história, e eu acho que bastante gente gosta de história, principalmente história da arte, que é o intuito desse podcast. Beleza? Compartilha com eles e pede para eles fazerem os reviews também, que é muito importante, principalmente no iTunes, para poder levar esse podcast para a área de destaque e assim ele ser conhecido por mais pessoas, ok? Então, chega de delongas, vamos para a história de Michelangelo, espero que você goste. E tava esquecendo do e-mail de contato. alemdaobrapodcast@gmail.com. Repetindo, alemdaobrapodcast@gmail.com. Qualquer dúvida, sugestão, feedback, crítica, o que for, trocar ideia, conversar, pode mandar um e-mail que eu respondo assim que possível. Tá bom? Então, um grande abraço, aproveite esse episódio e valeu! Milhões de turistas viajam para o país europeu da Itália a cada ano para ver algumas das maiores obras de arte da história. Na cidade de Florença, no norte da Itália, um dos mais importantes centros de arte renascentista, os turistas podem visitar o Galleria dell'Accademia para ver uma grande estátua de um jovem nu carregando um estilingue. A estátua de mármore, com quase 7 metros de altura, retrata o herói bíblico Davi. A figura é capturada em pedra no momento em que ele está se preparando para a batalha com o gigante Golias. Antes que a turnê de arte de Florença seja concluída, esses mesmos visitantes poderão fazer uma visita à Capela de San Lorenzo dos Medici para admirar o túmulo de Lorenzo de Medici, um dos governantes renascentistas mais famosos de Florença. Na capital italiana de Roma, os visitantes podem desfrutar de outras importantes obras de arte renascentistas. No Vaticano, onde mora o líder da Igreja Católica Romana, o Papa, os visitantes podem ir à Igreja de São Pedro e reverenciar a Pietà, uma estátua da Virgem Maria e seu filho Jesus, que está morto ao seu colo, tendo acabado de ser retirado da cruz. Na Capela Sistina, os visitantes podem esticar o pescoço para ver vários milhares de metros quadrados de pinturas que adornam o teto da capela.
Os murais incluem centenas de figuras humanas, incluindo Adão e Eva, Noé e os profetas hebreus. Os visitantes também podem admirar uma grande pintura na parede do altar da capela, representando o juízo final. Essas notáveis obras de arte renascentistas são consideradas algumas das mais importantes e maiores obras de arte produzidas nas décadas de 1400 e 1500. Essas obras representam parte da genialidade do artista e escultor renascentista que conhecemos como Michelangelo. Por mais de 60 anos, esse incrível artista se esforçou para criar. Com essa paixão motriz, ele conseguiu não apenas criar grandes obras de arte, mas também definir uma era inteira de expressões artísticas. Além da obra, Michelangelo. Michelangelo nasceu em 6 de março de 1475, filho do prefeito da pequena vila de Caprese, na Toscana. Ele foi batizado como Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. O bisavô de Michelangelo era um banqueiro rico e bem-sucedido. Seu avô, também banqueiro, não se saiu tão bem. Seu pai, Lodovico Buonarroti, como prefeito de Caprese, dificilmente poderia ser chamado de bem-sucedido ou rico. Embora sua família tenha se originado dos ricos e famosos entre as famílias importantes da Itália, Lodovico Buonarroti, sua esposa Francesca e o jovem Michelangelo viviam muito modestamente. A prefeitura de Caprese pagava muito pouco, mas o trabalho duro era algo que apenas os pobres tinham que fazer. Mal sabia ele que um dia seu novo filho se tornaria famoso por usar as mãos para criar grandes obras de arte. Um mês após o nascimento de Michelangelo, Lodovico Buonarroti juntou sua família e seus pertences e se mudou para Florença. Os Buonarrotis moravam em uma casa antiga perto da Basílica de Santa Croce. No final do século XV, Florença era uma das cidades-estados mais importantes da Itália. Entre 1475 e 1481, Francesca Buonarroti deu à luz não apenas Michelangelo, mas também mais 3 filhos. Devido ao mau estado da esposa e à gravidez quase constante, Lodovico Buonarroti entregou Michelangelo à esposa de um pedreiro, que ajudou a criar o menino. Os Buonarrotis não tinham muito dinheiro, mas possuíam uma pequena fazenda na vila de Settignano, nas colinas com vista para Florença. Foi lá que o pedreiro e sua esposa viveram. Durante os primeiros anos de Michelangelo, a vila de Settignano serviu como sua casa. Os jovens Buonarroti também visitavam com frequência as pedreiras locais, lugares onde os trabalhadores cortavam pedras de edifícios, estradas e faziam estátuas. Algumas das primeiras lembranças de Michelangelo eram sobre pedra. Como futuro artista, o jovem Michelangelo não poderia ter vivido durante um tempo melhor do que o final do século XV e o início do século XVI. Sua vida se sobrepôs a um dos maiores períodos artísticos da história da Europa, o Renascimento. O Renascimento foi um período de crescimento e mudança no mundo da arte, bem como em outros campos de estudo e cultura. Durou 2 séculos, de aproximadamente 1500 d.C. a 1600. Essa era importante na Europa chegou ao final da Idade Média, um período que começou quando o antigo Império Romano entrou em colapso, por volta do ano 400 d.C. A palavra Renascimento vem de uma palavra italiana, Rinascimento. A Itália foi o centro do Renascimento. Grande parte da arte da Idade Média concentrava-se em retratar histórias da Bíblia e de assuntos cristãos.
Enquanto os artistas renascentistas ainda pintavam e esculpiam assuntos bíblicos, eles eram mais livres para se expressar através da sua arte. Seus assuntos eram mais emocionais, mais sensuais e mais realistas. O resultado foi uma herança artística admirada até hoje. Apesar de ter pouco dinheiro, Lodovico enviou Michelangelo para a escola em 1482, quando o menino tinha apenas 7 anos. Lodovico Buonarroti pretendia que seu filho se tornasse um importante líder militar ou uma figura do governo. Talvez ele pudesse se tornar um banqueiro, assim como seu bisavô. Qualquer coisa que Michelangelo quisesse ser na vida, havia uma carreira que seu pai não queria para ele. Lodovico Buonarroti não queria que seu filho se tornasse artista ou escultor. O pai de Michelangelo não gostava de artistas e achou que esse trabalho estava abaixo da capacidade do filho. Finalmente, quando seu filho tinha 13 anos, Lodovico Buonarroti cedeu. Michelangelo foi entregue a um artista local, um pintor chamado Domenico Ghirlandaio. O aprendizado começou em 1º de abril de 1488. Ghirlandaio era extremamente conhecido em Florença. Ele dirigia uma escola de arte onde ensinava outros jovens as artes de pintar e esculpir. Ghirlandaio também apresentou Michelangelo a outra forma de arte, a escultura. De fato, o jovem artista iniciante ficou convencido de que a pintura não era uma das formas de arte mais nobres. Para Michelangelo, não existia nada igual no mundo da arte do que a escultura. Em 1489, o jovem artista deixou a oficina de Ghirlandaio para iniciar seus estudos no estúdio de um notável escultor, chamado Giovanni di Bertoldo. Bertoldo já era um homem velho quando Michelangelo chegou ao estúdio, mas estudara com Donatello, um dos grandes escultores renascentistas. A mudança para a oficina de Bertoldo foi um passo importante para o jovem Michelangelo. Seu novo professor de escultura foi o diretor de uma das maiores coleções de escultura romana antiga da Itália. Era de propriedade do governante de Florença, Lorenzo de Medici, um homem poderoso e influente na política e no mundo da arte. Enquanto estava sob a direção de Ghirlandaio, Michelangelo aprendeu as habilidades necessárias para um artista. Ele estudou a pintura a fresco, um tipo de pintura feita em gesso úmido que permitia que a tinta fosse absorvida pelo gesso, mantendo as cores vivas. Esse estilo de pintura foi extremamente popular durante o Renascimento. Anos depois, quando escreveu sua história de vida, Michelangelo afirmou que não havia aprendido muito com Ghirlandaio. No entanto, um dia utilizaria bem a habilidade de pintar a frescos, quando fosse contratado para pintar o teto de uma importante capela. Em 1590, Medici encomendou esculturas para serem colocadas dentro da vasta biblioteca da família Medici.
que abrigava uma das maiores coleções de manuscritos e livros do mundo antigo. Querendo contribuir com a coleção, o jovem Michelangelo pegou emprestado uma peça de mármore dos funcionários da biblioteca e começou a cinzelar uma escultura de um fauno envelhecido. Uma criatura mítica, com cabeça de homem e chifres e orelhas de cabra. O jovem artista copiou seu fauno de uma escultura antiga e danificada. Quando Lorenzo de Medici viu o trabalho finalizado, ele ficou maravilhado e elogiou a obra. No luxuoso palácio de Lorenzo de Medici, o jovem Michelangelo foi autorizado a comer à mesa do governante florentino, junto com seu professor Bertoldo. Morando na corte dos Medici, Michelangelo teve contato com algumas das pessoas mais famosas de Florença, incluindo outros artistas, pintores, escultores e poetas. Ele conheceu vários filhos da família Medici, incluindo Giovanni, que mais tarde se tornou Papa Léo X. Embora ainda fosse adolescente na época, Giovanni de Medici já havia sido indicado para ser cardeal. Michelangelo também conheceu Giuliano de Medici. Décadas depois de Michelangelo se tornar um famoso escultor, ele projetaria uma série de tumbas onde Giuliano de Medici seria enterrado. No final da adolescência, Michelangelo estava determinado a fazer da escultura o trabalho de sua vida. Entre 1491 e 1492, ele produziu um de seus primeiros trabalhos até hoje conhecidos, a Batalha dos Centauros. O pequeno trabalho, esculpido em mármore, apresentava cerca de 2 dúzias de homens gregos nus e centauros míticos lutando entre si em uma batalha campal. A escultura de Michelangelo já refletia seu fascínio pelo corpo humano. O trabalho foi concluído pouco antes da morte de Lorenzo de Medici, em 1492. Durante a longa carreira de Michelangelo em Florença, ele produziu grandes artes ao lado de mestres como Leonardo da Vinci e Rafael. Tais artistas teriam sido incapazes de produzir obras de arte de qualidade em Florença ou em qualquer outra cidade europeia sem apoio financeiro. Uma das principais famílias que apoiavam as artes em Florença era a família Medici. Eles influenciaram bastante o Renascimento na Itália e na França até a década de 1700. A família Medici era rica. Grande parte de sua riqueza veio do setor bancário. Eles usaram esse poder econômico para tomar o poder político em cidades como Florença em 1434. Durante a maior parte dos anos 1400, o banqueiro Cosimo de Medici e seu neto Lorenzo, o Magnífico, controlaram o poder, a política e a arte em Florença. Foi o apoio de Medici a um talentoso grupo de pintores e escultores, no entanto, que ajudou a estabelecer Florença como a capital artística mais importante da Europa renascentista. A lista de artistas que eles apoiaram inclui os melhores e mais criativos homens de sua era, como Donatello, Verrocchio, Botticelli, Ghirlandaio, Da Vinci e, é claro, Michelangelo. Após passar um período em Bolonha e de volta em Florença para estudar anatomia humana, Michelangelo mudou-se para Roma e conheceu Jean Villiers de Fezensac, um cardeal francês. Ele pediu a Michelangelo que esculpisse uma estátua de mármore da Virgem Maria, segurando o corpo de seu filho Jesus, depois de sua morte na cruz. O contrato foi assinado em 27 de agosto de 1498. Michelangelo completaria a escultura em 1 ano e receberia 450 ducados. A estátua deveria ser colocada em um local público dentro da Basílica de São Pedro, em Roma. Jacopo Galli, banqueiro romano, expressou sua confiança em seu jovem amigo escultor. Ele escreveu que a estátua planejada, conhecida como Pietà, seria um dia, abre aspas, a mais bela obra de mármore de Roma, que nenhum artista vivo poderia melhorar. Fecha aspas. Galli
não poderia saber na época o quão correta seria sua previsão. No final de agosto de 1498, Michelangelo já estava sob contrato para esculpir uma obra de arte monumental. O contrato era claro e direto. Nomeou a estátua que Michelangelo deveria construir como a Pietà. Definiu o assunto como uma Virgem Maria vestida com o Cristo morto nos braços, do tamanho real de um homem. Michelangelo tinha em mente um trabalho altamente emocional. Maria teria Jesus esticado no colo depois de ser puxado da cruz. Ela seria jovem, ainda mais jovem do que o próprio Jesus. O rosto dela não mostrava tristeza, mas ela parecia contente, como se aceitasse o sacrifício do filho. Para colocar Cristo no colo de Maria e ainda ajudar a manter o rosto de Maria como foco da escultura, Michelangelo teve que fazer a Virgem maior do que o normal. Embora Jesus deitado fosse do tamanho de um homem adulto, Maria, se pudesse se levantar, teria pelo menos 2 metros de altura. No entanto, seu tamanho não fez a escultura parecer desproporcional. Quando Michelangelo terminou seu trabalho, ele havia criado uma obra-prima. Ele não era particularmente famoso antes da Pietà. Ele tinha apenas 24 anos quando o trabalho foi concluído. Mas depois de criar a estátua, seu nome o tornaria famoso em toda a Itália e grande parte da Europa. Apesar de jovem, ele já havia se mostrado mais talentoso do que muitos de seus colegas artistas mais velhos. Michelangelo, ao que parece, foi um sucesso da noite para o dia. Infelizmente, o cardeal Villiers não pôde ver a escultura concluída. Ele morreu durante um ano em que Michelangelo estava trabalhando no Pietà. A Pietà seria a única escultura ou obra de arte a que Michelangelo usaria seu nome, literalmente, de acordo com uma história escrita no relato de Vasari, seu biógrafo. Um dia, quando a Pietà foi instalada, Michelangelo encontrou um grande número de estrangeiros da Lombardia, elogiando-a. Um deles perguntou a outro quem havia feito, e ele respondeu: "Nosso Gobbo, de Milão." Uma noite, trazendo seus cinzéis, ele se trancou com um pouco de luz e gravou seu nome na obra. Quando Michelangelo gravou seu nome na Pietà, ele o fez em um lugar óbvio. Na faixa que cruzava diagonalmente o peito da Virgem Maria, o escultor cinzelou as seguintes palavras: Michaelasselus Bonarotus Florem Facieba. A tradução: Michelangelo Bonarotti, o florentino, fez isso. Em meados de agosto de 1501, Michelangelo assinou um contrato para esculpir uma estátua de uma grande peça de mármore quebrada. Desde o início, o assunto a ser esculpido no mármore era o do herói bíblico Davi. Ele era o menino pastor, que acabou se tornando o rei do povo hebreu de Israel. Michelangelo deveria receber 6 florins de ouro por mês durante 2 anos, enquanto criava a escultura. Como o bloco de mármore em que Michelangelo estava trabalhando já estava danificado e a figura a ser esculpida era enorme, Michelangelo teve que pensar em como criar seu Davi. Como era o estilo da época, Michelangelo teria desenhado o rosto de seu menino pastor na face do bloco de mármore, antes de recuar da frente da pedra para criar uma figura humana totalmente em forma, ou seja, ele começou pelo rosto para então fazer todo o corpo em seguida. Apesar da grande escala da estátua que Michelangelo pretendia esculpir, ele continuou empolgado com o desafio de criar tamanha obra de arte. Histórias registravam como Michelangelo trabalhava com uma energia furiosa, gastando muitas horas. Ele desprezava tirar um tempo, até para dormir. Às vezes, quando dormia, ele mantinha suas roupas para não gastar tempo de colocá-las na manhã seguinte. Michelangelo não queria nada impedindo-o de trabalhar. Ele comeu pouco e provavelmente dormiu ainda menos. No início de 1504, Michelangelo já havia concluído sua estátua colossal. Membros de um comitê
do governo florentino visitaram o local de trabalho do escultor e tiveram sua primeira visão completa do novo Davi. Eles votaram em aceitar o trabalho final e colocá-lo onde quer que Michelangelo quisesse. Ele escolheu o Palazzo della Signoria, o centro do governo florentino. Em meados de maio de 1504, os líderes da cidade de Florença ordenaram que o Davi de Michelangelo fosse retirado do abrigo que havia sido construído sobre seu mármore 3 anos antes. A mudança foi difícil. Muitos trabalhadores foram usados para levar a figura de mármore pelas ruas estreitas e sinuosas da cidade. Felizmente, após um longo e difícil processo de mudança, a estátua chegou à sua nova casa. Embora a mudança tenha levado vários dias, a distância percorrida era de aproximadamente 800 metros. No início de setembro, era hora de revelar a obra de arte que Michelangelo havia trabalhado por 3 anos. 8 de setembro foi a inauguração. Quando o povo de Florença viu o trabalho completo pela primeira vez, ficou impressionado. Todo mundo já conhecia o nome Michelangelo. Depois que seu Davi foi concluído, no entanto, ele foi considerado o maior de todos os escultores italianos, e seria considerado assim pelo resto de sua vida. O século XV foi um bom momento para se trabalhar como artista ou mesmo morar em Florença. Havia novas e promissoras possibilidades para artistas da cidade. Algumas coisas, no entanto, não haviam mudado. A cidade ainda abrigava importantes bancos, igrejas, grupos de artistas e obras de arte. Após a morte de Lorenzo de Medici, no entanto, seu palácio foi despojado de sua arte e seu mobiliário. Politicamente, a cidade estava passando por boas e más situações. Embora os exércitos franceses tenham ameaçado a cidade nos anos anteriores, o rei francês Luís XII era aliado de várias cidades-estados italianas, incluindo Florença. Quanto à política da cidade, houve apelos por uma constituição mais estável e uma nova Assembleia Central. Florença, agora uma república, era extremamente próspera e havia dinheiro para artistas, pintores e escultores. Michelangelo não foi o único artista a retornar a essa Florença reinventada. Em 1500, Leonardo da Vinci voltou de Milão para a cidade onde havia criado tantas de suas grandes obras de arte. A inauguração do Davi de Michelangelo foi o grande sucesso de uma carreira que estava rapidamente se tornando lendária. Sua reputação como artista, especialmente como escultor, estava firmemente estabelecida. Nos primeiros 8 anos do século XVII, Michelangelo não apenas esculpiu seu gigante Davi e a Madonna de Bruges, como também cinzelou outras 7 esculturas, incluindo uma figura de São Mateus, 4 estátuas menores para um altar e um par de tonde de mármore. A tonde era uma obra de arte redonda. Além disso, ele produziu 3 obras fundidas em bronze, incluindo uma cópia de seu Davi, que ele enviou à França, e uma estátua sentada do Papa Július II. O Papa Július se tornaria um dos mais importantes patrocinadores de Michelangelo durante a última metade deste produtivo período de 8 anos. Júlio II, apenas alguns meses antes, fora o cardeal Giuliano della Rovere. Ele sucedeu o Papa Pius III, cujo reinado durou menos de um mês. O Papa Július II era sobrinho do Papa Sixtus IV, que havia ordenado a construção de uma capela mais de 30 anos antes, que recebeu seu nome, a Capela Sistina. Em abril de 1508, o Papa ordenou que Michelangelo viajasse para Roma. O Papa tinha um novo projeto em mente para Michelangelo. Não envolveu escultura, mas pintura.
Quando Michelangelo percebeu que estava sendo chamado a Roma para pintar e não para esculpir, ele não queria ir. Ele não se considerava um pintor. Ele tentou escapar disso, afirmando que pintar não é minha arte. Michelangelo chegou a sugerir Rafael, outro artista, um pintor altamente qualificado e talentoso da cidade de Urbino, como substituto. Mas o Papa Július insistiu, oferecendo a Michelangelo 15.000 ducados de ouro. Um ótimo pagamento. Faça o que quiser, ele resmungou e deixou Michelangelo para planejar uma das obras de arte mais monumentais da história. Antes de terminar o teto da Capela Sistina, suas grandes cenas ao ar livre incluiriam mais de 340 figuras. Como Michelangelo tinha pouca experiência em pintura, parece estranho que o Papa Július ordenasse que ele pintasse um afresco tão grande em um edifício tão importante do Vaticano. A Capela Sistina serviu como a capela privada favorita do Papa Július. A capela era enorme e alta. A distância do piso de mosaico de mármore até a parte mais alta do teto era de 68 pés, mais alta que um edifício moderno de 5 andares. Todo o teto a ser pintado cobria um espaço medindo quase 6.000 pés quadrados, aproximadamente 560 metros quadrados. Seria difícil, na melhor das hipóteses, projetar uma pintura tão gigantesca e preencher um espaço tão grande. Além disso, o teto não era plano, era um teto abobadado, o que significava que ele era curvado. Qualquer pessoa que pinte nessa superfície precisaria pintar suas figuras para que a curvatura do teto não as distorcesse. Na verdade, o teto da Capela Sistina exigia um artista de extraordinário talento. Michelangelo começou o trabalho na Capela Sistina no início de maio de 1508. Isso o ocuparia pelos próximos 4 anos. Pintar o teto da Capela Sistina apresentou problemas para Michelangelo desde o início. Havia problemas com a superfície em que ele estava pintando e problemas com os andaimes que ele tinha como apoio enquanto ele pintava. Michelangelo tinha pouca experiência em pintar afrescos, mas seu orgulho o levou a recusar a ajuda de pintores experientes. O artista florentino escolheu, em vez disso, trancar-se dentro da capela com alguns trabalhadores e assistentes. Ele não permitiu visitantes, exceto com permissão especial, incluindo o Papa. O grande artista florentino trabalhou em sua obra-prima do teto em 2 blocos de tempo separados. Além disso, ele geralmente não pintava durante os 2 meses mais frios de cada inverno. O primeiro período produtivo durou de 1508 a 1509. No final de 1510, os andaimes tiveram que ser movidos para a segunda metade da capela. Isso deu a Michelangelo tempo para fazer 2 viagens para fora de Roma. A primeira viagem ocorreu em setembro e a segunda em dezembro. Em fevereiro de 1511, ele estava de volta ao trabalho. Ele não parou até completar o teto,
em outubro de 1512. Em 1º de novembro de 1512, dia de Todos os Santos, o Papa Július sentou-se no trono papal na Capela Sistina, enquanto os observadores podiam vir e ver os afrescos acabados no teto da capela. O Papa já havia celebrado a missa na capela em agosto de 1511, mas o povo de Roma se aglomerou no Salão do Vaticano e ficou admirado com a obra-prima que Michelangelo havia trabalhado por tanto tempo. Como escreveu o biógrafo Condivi, a magnífica pintura de Michelangelo colocou o artista florentino, abre aspas, acima do alcance da inveja, fecha aspas. Michelangelo havia criado uma obra-prima pintada e ele tinha apenas 37 anos de idade. Quanto ao Papa Július, naquele dia de novembro, ele se sentiu mal. No Natal, ele não podia comer e seu sono era instável. No final de fevereiro de 1513, apenas 4 meses depois que Michelangelo derrubou o cadafalso e descobriu o teto da Capela Sistina para o mundo, o Papa Július II morreu. Provavelmente por malária. Enquanto trabalhava no teto da Capela Sistina, Michelangelo enfrentou muitos problemas e distrações. Ele lidou com tudo, desde o temperamento do Papa até um surto grave de mofo na superfície da pintura. Mas Michelangelo também enfrentou outros problemas em sua vida pessoal. Sua família costumava servir como sua distração mais constante. Durante os anos em que viveu em Bolonha e Roma, Michelangelo deu apoio financeiro e aconselhamento pessoal a vários membros de sua família. Ele comprou 2 fazendas para o pai. Ele forneceu dinheiro para instalar 2 de seus irmãos, Buonarrota e Giansimone, no negócio de comerciantes de lã. De fato, Michelangelo gastou muito do dinheiro que recebeu de seus projetos de arte, tentando proporcionar uma vida melhor aos membros de sua família. Em 1541, Michelangelo chegou aos 66 anos, mas não parou de trabalhar. Alguns meses depois de terminar o juízo final, ele começou a trabalhar em 2 afrescos da Capela Paulina, no Vaticano: a Conversação de São Paulo e a Crucificação de São Pedro. As pinturas levaram 8 anos para serem concluídas. Durante esse período, o Papa Paulo III nomeou Michelangelo como arquiteto-chefe de São Pedro. Outros papas vieram e se foram, mas Michelangelo continuava seu trabalho em Roma, com cada novo pontífice nomeando o artista florentino como o principal arquiteto de São Pedro. Grande parte do trabalho foi concluído durante o reinado do Papa Pio IV, entre 1559 e 1565. Apesar de seus esforços, Michelangelo diminuía o ritmo a cada ano que passava. Durante as últimas 3 décadas de sua vida, ele completou apenas 3 esculturas: a Raquel e a Leia, para o túmulo do Papa Júlio II, e um busto de mármore, Brutus. Em 1555, Michelangelo alcançou a idade de 80 anos. Uma conquista incrível, em uma época em que a maioria das pessoas nem vivia até os 40 anos de idade. Na época de sua morte, ele havia trabalhado para 9 papas. O fim chegou em fevereiro de 1564. Ele morreu em 18 de fevereiro, apenas 2 semanas antes de completar 89 anos. Em 10 de março de 1564, seu corpo estava de volta a Florença e foi colocado na igreja de Santa Croce. Lá, seu caixão foi aberto para revelar Michelangelo vestido de preto, incluindo seu chapéu e botas com esporas, como se estivesse pronto para ir em algum lugar. Para alguns, o espírito do Renascimento morreu com Michelangelo. Certamente, a arte italiana, ou melhor, a arte da Europa, nunca seria a mesma ou experimentaria um momento tão excitante e produtivo de criatividade artística. No mesmo ano em que Michelangelo morreu,
nasceram o grande astrônomo Galileu e o brilhante dramaturgo inglês William Shakespeare. A Europa estava dando à luz uma nova era, mas o brilhante espírito de Michelangelo nunca seria esquecido. Michelangelo é lembrado nas páginas de inúmeros livros e em sua arte, que hoje podem ser encontradas de Florença a Roma e além. Além da obra, Michelangelo. Então é isso. Essa foi uma breve história, um breve relato da vida do Michelangelo, esse grande escultor, grande pintor, grande artista renascentista que marcou a história do mundo, a história da arte mundial para sempre. Reforçando as redes sociais, no Twitter, o Além da Obra tá como @alemobra, somente Além Obra, e no Instagram tá como Além da Obra Podcast, @Além da Obra Podcast. Reforçando também o e-mail, alemdaobrapodcast@gmail.com. Você pode mandar críticas, sugestões, xingamentos, elogios também é bom, tá? Também gostamos. Elogios, sugestões de artistas que você gosta, que você admira, sugestão de material, sugestão de conteúdo complementar de algum artista que já foi tratado aqui no podcast. Então, pode mandar o que você quiser, certo? Compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, pede para eles avaliarem também, e assim a gente vai fazendo esse podcast crescer. Ele é um podcast feito puramente no amor, pelo menos até agora, de uma pessoa que gosta muito de arte e uma pessoa que gosta muito de história. Então é isso, muito obrigado por você ter ouvido esse episódio até aqui, e espero que você fique aguardando o próximo episódio. Não vai demorar, tá bom? Eu prometo que não vai demorar. Um grande abraço, valeu e até a próxima.